Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos de 1 ao 6. Muito obrigado a você pela presença, já peço para dar seu like aí, dar aquele joinha para nós precisa, como diz o povo, não é isso? Também, se possível, deixe o seu comentário. Se concorda, beleza, se não concorda, beleza também. O que importa é que possamos juntos dialogar nesse Brasil pandêmico. Coronavírus, bye bye, a vacina chegou e é 100% eficaz. Coronavírus, bye bye, a vacina chegou e é 100% eficaz. Vai tomar vacina. Coronavírus, bye bye, a vacina chegou e é 100% eficaz. Coronavírus, bye bye. Vamos nós para o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas 9, 1 a 6. Eu já não vou nem falar da política. Ontem tivemos aí o depoimento o depoimento não, né? O Wagner do Rosário foi na CPI, causou uma confusão, chamou a Simone Tebet, senadora, chamou ela de... Como é que é? Desequilibrada, né? Tá desequilibrada. Ou seja, criou uma situação. Depois ele foi no Twitter, pediu desculpa, que é assim que funciona agora, né? Você vai lá e diz, você é isso. Depois vai lá na internet, me perdoa, né? Outro dia eu vi um caso de um casal, que o casal, né? O rapaz foi pra internet dizer para ela que aquela mulher que ele estava junto não é bem aquela mulher, que aquela mulher é apenas a prima, né? Uma bela prima, né? Por aí afora vai. Também... olhando ainda para a ONU, né? Ontem o presidente do Brasil novamente fez aquele envergonha. Eu ainda tive coragem ontem à noite, por volta de meia-noite, mais ou menos meia-noite, eu vi, né, um vídeo, vi um pedaço de um cidadão dizendo que o presidente fez um discurso de chefe de Estado. Bom, eu já começo a me questionar em que país que ele estava, porque ele diz que o Brasil está uma beleza. Eu quero saber que beleza é essa. Primeiro eu quero saber quem ganhou $800 de auxílio emergencial, embora eu não ganhei nenhum auxílio, mas eu quero saber quem aí recebeu o auxílio emergencial de $800. Auxílio dólar foi ótimo, né? Também eu quero saber aonde está crescendo o Brasil. Bom, o país Brasil, com as suas estatais dando lucro, com o maior número de milionários, mas também é um país onde tem 27 milhões de pessoas que não têm o que comer, 27 milhões de pessoas que estão aí, 15 milhões de desempregados, eu sou um deles, infelizmente. Também é um país onde você tem uma realidade vamos dizer assim, da corrupção em família, né? Porque sabe aí os casos de rachadinha, né? Os casos aí da Covaxin e os casos demais, não é corrupção, presidente? Né? É uma pergunta que eu faço. E ainda, para fechar, pra gente não ficar aí nesse campo aí, o pessoal reclama que às vezes eu levava 10 minutos falando da realidade brasileira em relação à política do presidente. Alguém falou assim, pô, Daniel, você vai ficar nessa briga aí falando do presidente? Não vou falar não, só vou pedir para você assistir o discurso do presidente na ONU. Se você conseguir assistir e se você ver esse Brasil, me avisa onde é que eu quero ir para lá. Só isso, sem querer me aprofundar, sem querer me radicalizar. E outra coisa, pra gente poder fechar, eu tive coragem de ouvir o cidadão falar, inclusive eu denunciei o vídeo, se você foi denunciado, culpa não é minha, como notícia falsa, porque o cara disse que o presidente destruiu a Globo com seu discurso. Gente, destruiu a Globo paga nós depois, né? Globo paga nós depois. Destruiu a Mira Leitão, grande jornalista Mira Leitão, com o discurso dele, que é um discurso que apresentou o Brasil de verdade. Bom, ele defendeu ainda o tratamento precoce, que para mim não existe tratamento precoce, é tratamento e acabou. E defendeu uma droga que não funciona. E agora, para fechar, que já faz 4 minutos e 12 segundos que eu estou falando sobre isso, a gente vai fechar o seguinte: o presidente do Brasil veio embora mais cedo para casa. Não só para ele, como a sua comitiva. Sabe por quê? Porque, infelizmente,
o Brasil, a comitiva presidencial, tem 2 casos de Covid-19. Só para vocês saberem, fica por isso mesmo, tá? Como o avião é particular, é fretado, então não tem problema. Se tivesse que pegar um avião comercial, certamente ele teria vindo embora só depois dos 14 dias. Mas tudo tranquilo, tudo bem, né? E ainda sem contar que ele disse que não tomou vacina. Poxa, uma negação só. Deixa pra lá e vamos nós para o Evangelho do dia, que o Evangelho é de Lucas capítulo 9, versículos de 1 ao 6. Jesus pregou o Evangelho, Jesus pregou a conversão, expulsou o demônio, curou o doente, e também essa é uma tarefa nossa. Quais são os demônios que nós temos hoje em nossas comunidades? Lá no versículo 1, lá do capítulo 9 de São Lucas, também Jesus traz para nós que não adianta você querer bancar o poderoso. É preciso uma verdadeira vivência da pobreza. Hoje nós olhamos para o nosso clero católico, para os pastores, para aqueles que são líderes em nossas igrejas, preocupados mais em ter um público top lotado e uma conta bancária rechuchuda, ou melhor, preocupados em gerenciar a igreja com verdadeiras empresas, ou preocupados em ter no seu banco lá um valor X. E Jesus hoje nos convida à pobreza. Fala porque o cristão não tem que estar preocupado em carregar muita coisa. Fala que o cristão tem que estar preocupado em levar muitos objetos. A frase que Jesus coloca pra gente, Jesus enviou para curar, para expulsar o demônio, e disse: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro. Não tenhais 2 túnicas. A gente quando vê esse evangelho, a gente vê quanta distância nós estamos da verdadeira palavra de Jesus, né? Quanto distante nós estamos dessa verdadeira projeto de Jesus. Quando a gente percebe claramente uma preocupação dos grupos religiosos, e aí entra São Francisco de Assis, quando ele ordena que a ordem seja a ordem mendigante, a ordem hoje franciscana tem um certo status. Mas os tempos são outros. É verdade, os tempos são outros. Mas toda a nossa vivência, ela tem que apontar para um testemunho coerente daquilo que Jesus nos orienta. Jesus vem com essa norma não por questão de querer dizer, não, vamos ser miseráveis. Não, ele fala, olha, vocês têm que ter a dignidade. Mas às vezes se confunde dignidade com luxo. O Brasil pandêmico, o Brasil que estamos aí com mais de 590 mil mortos, quase 600 mil mortos pela Covid-19, é o mesmo Brasil em que temos aí alguns líderes religiosos preocupados em ter jatinho, preocupados em ter carros caríssimos, preocupados em ter redes de televisão, preocupados em ter status de empresário. Isso vale também para a Igreja Católica, isso vale também para as pequenas comunidades, onde se fala muito em lucrar, em ter retorno. Um dia eu ouvi uma frase, eu vou falar isso, não tenho problema nenhum, não me excomungue por isso, Igreja Católica. Eu ouvi um padre falando que tinha que ter a missa sim, porque é da missa que ele tira o salário dele. Porque você sabe quanto entra numa missa? Eu falei assim, padre, eu não sei porque eu não sou tesoureiro da comunidade. Não, na minha missa entra tanto. Então é esse dinheiro aí que eu compro meu carro, esse dinheiro que eu mantenho minha dignidade. Bom, eu falei, padre, fazer o quê, né? O senhor pensa assim. Eu acho que o senhor tem que ter a missa não por causa da oferta que pode entrar. Também vale na igreja evangélica, amigos pastores sabem disso, pessoas preocupadas em fazer o culto não para poder pregar, mas para poder dizimar, para poder receber, né? E finalmente, a sugestão de Jesus nesse evangelho de hoje é uma sugestão que nós devemos ter um comportamento de respeito à casa dos outros. Você chega numa casa, te acolheram bem? Beleza. Não te acolheu bem? Mete o pé. Não fica tentando impor a sua posição. Parece até hoje, a gente vê aí o PT e o PSL, sei lá, os bolsonaristas brigando, que um quer convencer o outro que tem razão. A gente olha bem, a recusa do profeta, a recusa do cristão, não é para você chegar lá depois com os guardas e fazer, vai ter que me ouvir. Não, se vocês não te ouviram, mete o pé. E aí entra, o evangelho fala que a casa que você chegar, deseje a paz. E se por acaso aquela casa merece a paz, for digna, hospitaleira, ela vai ser abençoada com a paz.
Às vezes nós queremos, porque queremos que as pessoas nos escutem na pressão. Não, vai ter que me ouvir agora. Não, não é verdade. O evangelho de hoje ainda nos convida a um diálogo fraterno, um diálogo amigo. Se a pessoa não quer dialogar, não precisa brigar. E aí eu fico olhando às vezes quando a gente entra em algumas situações, eu falo, não vou entrar nesse conflito, vou me meter. Ah, você não pode fugir da luta. Não, não é fugir da luta, é você não brigar lutas que não valem a pena. A recusa é um comportamento do cristão, é desejar a paz, abençoar. Sacudir o pó da sandália é um gesto bem coerente, judaico, de amaldiçoar. É um gesto de amaldiçoar, ou seja, não vou levar porque senão estou lascado. Mas também é um gesto de não querer levar nada do local. Olha, não vou levar nada porque esse local aqui não é bom. É um gesto coerente. O evangelho de hoje é o evangelho que nos convida a um anúncio do projeto e da vontade de Deus. Ontem nós lemos Mateus 9, 9 a 13 e encerramos o evangelho falando sobre a misericórdia, sobre Jesus nos fala que Deus tem misericórdia dos pecadores arrependidos. E hoje a gente está lendo Lucas 9, de 1 a 6, olha interessante, né? Paralelo aí, Lucas 9 e Mateus 9 ontem. Hoje Lucas 9, 1 a 6. A gente olha claramente como Deus traz para nós. Ele traz para nós a força do amor. O amor que transforma todas as situações e faz brilhar em nossos olhos, em nossas vidas, é algo bom, algo maravilhoso. Agora a gente ainda olha para a nossa caminhada, a construção do poder do projeto de Jesus envolve a colaboração de todos. Ou seja, eu e você somos chamados a ser anunciadores desta graça. Somos chamados a comunicar a boa nova. E hoje ainda nós podemos dizer claramente que o evangelho que nós estamos lendo é o evangelho que nos questiona. Se de fato nós somos anunciadores ou se de fato somos apenas papagaios que repetem. Papagaio que costuma repetir algumas frases de efeito. Eu fico olhando às vezes nas conduções do trem, na vida, e isso eu posso dizer com todo respeito a meus irmãos evangélicos, algumas pessoas recém-convertidas, ou pessoas já convertidas de verdade, que costumam, de uma forma muito assim, radical e até às vezes até digna de louvor, de pregar o evangelho no trem. Outro dia eu peguei um cidadão citando lá o capítulo, o versículo, e com uma certeza muito grande, falando com poder, e eu até estava ouvindo e tentando, ajeitando, porque ouvir a palavra de Deus é bom. E aí eu ouvi ele citando um versículo que não existe. Outra vez eu ouvi um cidadão citando, fazendo uma colocação, mas com tanta certeza, de um capítulo que estava fora do contexto. E eu tive que depois, como eu conhecia e tinha amizade com ele, chamei, fulano, você citou esse capítulo, né? Esse capítulo é 3, né? Nós estamos no capítulo 9. Isso aí está no capítulo 12. Ou seja, às vezes, Jesus, quando fala para nós anunciarmos o evangelho, a gente está preocupado, às vezes, em ter posição. E hoje em dia, tem muita gente que busca a vocação. E até escutei isso outro dia, né? Outro dia me falaram, porque você não vai ser pastor? Porque sendo pastor, você não vai ficar desempregado, já que eu estou desempregado. Você também pode ser padre. Sendo padre, você vai ter pelo menos uma dignidade. Quando eu estava bem jovem, e quando eu estava lá na mitra diocesana, alguém, vai ser padre que você ganha bem. Ou seja, se liga muito a ideia do evangelizador hoje ao lucro do capital, quando não devia ser assim. Jesus, quando nos orienta para não levar para o caminho nem cajado, nem alforje, nem sacola, né? Nem pão, nem dinheiro, não tem as 2 túnicas, é porque nós cristãos não devíamos ser acumuladores ou preocupados em o que termos. Aí entra lá o evangelho, onde Jesus fala, lá em Mateus, quando Jesus fala sobre olhar os lírios do campo, né? Lá no Sermão da Montanha, ele fala, eles não buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A gente às vezes está preocupado, às vezes com retorno, um retorno que pode estar a missão, quando na verdade temos que estar preocupado em anunciar o projeto. Interessante o versículo 5, quando Jesus fala assim, quando entrardes
numa cidade e a cidade não receber. Ou seja, não é somente você entrar na cidade por entrar, não é você impor. Hoje em dia, quando você chega em tempo de conflito, de guerra, quando você vai para um conflito armado, a pessoa geralmente coloca e impõe o terror. Quando Jesus fala, não há violência. E aí interessante que o versículo 6, para a gente terminar por aqui, eu sempre derrubo o microfone, não é isso? O versículo 6, ele traz para nós uma frase que nos ajuda a meditar. Eles puseram-se a caminho e foram de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e realizando cura por toda parte. Somos chamados aí de aldeia em aldeia. A gente pode também ser mais detalhista, de pessoa em pessoa. Não adianta eu e você e eu, como diz a canção, a gente querer converter multidões. Eu fico olhando alguns líderes religiosos da Igreja Católica que ficam preocupados em ter multidão nas suas missas, nos seus cultos, nas suas celebrações. Eu fico olhando esses que querem gerar mídia, querem ter público. Missa não é show. Celebração da palavra não é teatro. E outro dia uma pessoa mandou para mim uma pergunta e eu respondi com muito carinho. Ela perguntou se assistir missa pela televisão tem o mesmo valor que assistir a missa presencialmente. Eu falei, não tem o mesmo valor. Mas para quem está enfermo, para quem está impossibilitado devido à Covid-19 de ir para a igreja, o valor é muito grande. E esse talvez seja o único valor que essa missa vai ter. A gente, quando fica olhando às vezes aqui na rede social, tanto aqui no Facebook ou tanto aqui no YouTuber, né? A gente fica olhando as pessoas preocupadas em ter like, preocupadas em ter seguidores, quando na verdade aquilo que Padre Zezinho nos fala, nós não devemos estar preocupados em ter seguidores. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós devemos também ser seguidores de Jesus. E aí a gente fica olhando às vezes algumas missas transmitidas que tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas assistindo e alguém fala assim, mas só tão pouco. Na comunidade, às vezes eu conversando com uma pessoa, eu falo assim, poxa, mas é tão pouca gente querendo assistindo a missa online, que é melhor não ter nada. Aí eu falei assim, não, por que não é melhor não ter nada? Não, é melhor não ter nada. Eu falei, não, talvez essa seja a única missa que a pessoa vai assistir antes de morrer. Talvez seja a última missa da pessoa. Talvez seja a única celebração, a única vez que ela vai ter acesso à palavra de Deus. Então, dessas 4 pessoas, você não sabe o que ocorre na casa, no celular, no coração dessa pessoa. Por isso, às vezes, em nossas transmissões, as pessoas já me mandaram mensagem, me sacaneando. Desculpe pelo termo, mas é isso mesmo. Você teve só 5 visualizações. Tá bom, 5 visualizaram, agradeço. Você só teve 4, beleza. Teve só uma, beleza. Porque o importante não é você anunciar para a multidão. Eu tenho um vídeo no canal com 300 mil acessos, 400 mil acessos. Quando eu fico olhando alguns vídeos de alguns amigos, né, youtubers que anunciam, não sou youtuber, que tem vídeo com 400 mil acessos em um dia, 500, eu falei, o meu levou um ano para levar esse número tal. Mas a gente prega na internet, aí eu falo isso aqui para terminar, não pregamos na internet para hoje, pregamos na internet para sempre. Eu digo que botou na internet, tá na internet sempre. Essa semana passada eu usei 2 vídeos meus que são dos anos passados. Ou seja, eu peguei lá o vídeo, achei que a palavra era uma palavra que me tocou, mesmo sendo eu pregando. Eu peguei o vídeo e cortei a parte da data e publiquei para meus amigos na internet. Todo mundo viu, as pessoas comentaram lá no WhatsApp comigo. Teve uma pessoa que confundiu a data, né? Você tá dia 18? Não, esse vídeo foi gravado em 18 de 2019. Senhores e senhoras, eu fico por aqui. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Obrigado, médico, enfermeiro, agente de saúde. Ainda estou desempregado. Ontem eu mandei meu currículo para algumas pessoas. Depois eu vou dizer qual a pegadinha que eu botei naquele negócio. Vocês vão ver. Também eu quero agradecer de forma muito especial a todas as pessoas que me mandaram ontem respostas, depois que eu mandei no WhatsApp o currículo. E também agradeço de forma especial todos que falaram, Daniel, eu estou botando o teu nome em oração. Muito obrigado, muito obrigado. Também agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos vocês que nos ajudam
a construir, a fazer, a estarmos nesta comunhão para gerar vida e vida plena e digna. E que o ano de 2022 que está chegando, que já estamos aí no final de setembro, hoje é aniversário da Maria Clara, minha pequena, nos inspire para que sejamos mais humanos e que nos pusemos a caminho, que possamos estar no caminho, indo de pessoa em pessoa, não de aldeia em aldeia, versículo 6 de hoje, do capítulo 9 de São Lucas, mas de pessoa em pessoa, anunciando a boa nova e realizando as curas possíveis por onde passarmos. Agradeço a você pela amizade, pelo carinho. Muito obrigado, Deus nos abençoe e nos ajude. E que, se possível, fique em casa. Se não é possível, use álcool, máscara. E Deus nos abençoe. E abençoe todo o agente de saúde que está na missão de combater a Covid-19. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.